Oi, minha gente, tudo bem? Ó, vou fazer esse vídeo para falar como que todas as coisas que eu falei no vídeo passado, que eu vou mostrar aqui de novo, como que isso acaba criando a nossa realidade externa e principalmente coisas que aparentemente não têm relação com a gente, né? E aí, assim, situações 100% externas que fogem ao nosso controle, tanto de fatalidades ou coisas ruins ou pessoas que são situações que estão erradas mesmo. É que a gente fala assim, nossa, isso é a situação, a pessoa está 100% errada. Mas aí a gente vai ver que, na verdade, por mais que a pessoa ou a situação seja errada, por mais que a gente esteja sendo vítima da situação, a gente tem, a gente determina de uma certa maneira que isso aconteça com a gente, tá? E eu vou explicar isso, eu tenho certeza que vocês vão entender. E aí dá para entender também por que que fazendo esse trabalho de limpeza de tudo que a gente carrega, a gente consegue uma modificação da realidade física, a realidade que a gente está experienciando. Mesmo que essa realidade, vamos supor que seja uma realidade negativa, mesmo que essa realidade seja causada, seja 100%, entre aspas, causada pelo externo, tá? Seja por uma pessoa, seja por uma situação, seja por até essa situação mundial, né? A gente vai ver como a gente acaba como que atraindo, conectando com determinadas situações que nos prejudicam. E também como é ineficiente, a gente vai ver como é ineficiente a gente tentar, às vezes, resolver o problema no físico, né? A situação. E vocês vão entender direitinho por quê. Então, aqui, ó, que eu falei, né? Então, tudo isso aqui, o que que acontece? Todo mundo, a gente tem esse campo vibracional em torno da gente, a aura, né? O que que acontece? Tudo que eu trago de negativo das vidas passadas, tudo que eu trago de negativo e de positivo, né? Vai determinar a minha vibração, a minha assinatura energética. A assinatura energética seria a soma de tudo que eu trago, do negativo e do positivo. E que a minha assinatura energética, né, que vai ser determinada pelo que eu vibro, pelo que está no meu consciente, principalmente no meu inconsciente, vai determinar todos os meus resultados, tanto em relação a mim, a minha saúde, ao meu desenvolvimento, ao meu ânimo, à minha disposição, tanto ao que eu vou experienciar fora, no externo. Então, vidas passadas, ancestralidade, tudo que eu recebi quando eu estava no útero, no parto, tudo que eu experienciei na minha vida até aqui, registros akáshicos, as influências espirituais que vão ser determinadas já por tudo isso que eu carrego, as memórias, registros e informações, tudo no meu corpo energético, né? Toda a energia ali que está nos meus chakras, nos meus meridianos, nesse campo áurico, que seria essa assinatura energética, no campo emocional, no campo mental, enfim, que vai acabar tendo uma consequência no corpo físico, né? Tudo isso aqui vai determinar a qualidade das minhas conexões neurais. Isso também vai determinar que tipo de proteína a gente produz proteína no corpo diariamente, né? A gente vai, tudo isso vai determinar a qualidade das proteínas que eu produzo, que vão para minha corrente sanguínea, que são espalhadas por todas as células do corpo. Isso também vai determinar a qualidade e a quantidade dos hormônios que eu produzo. Na verdade, isso tudo aqui que eu tô falando para vocês, que são vibrações, vai determinar toda a minha fisiologia, né? Vai determinar a vibração da molécula da água dentro do meu organismo, e nós somos aí 80, 80
95% feitos de água. Então, por isso que vai gerar doença ou saúde a partir disso tudo aqui. Só que, claro, que se 95% tá no inconsciente, a gente acaba tendo resultados que muitas vezes a gente não sabe por quê e tá nisso tudo aqui. Isso aqui por isso que, gente, fazer isso aqui resolve tudo, 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 tudo. Então, isso tudo aqui vai determinar a minha. Aqui são duas pessoas no caso, né? A minha assinatura energética, tá? Que seria a minha vibração aqui externa, né? Em volta de mim tem uma. A gente não acaba na gente, né? A gente vai além. Então, o que que acontece? Tudo isso que eu trago de sempre, que a maioria tá no 95% do meu inconsciente, ou seja, a maioria das coisas que eu carrego eu não sei, eu não sei. E eu falo com muita propriedade, porque depois que a gente faz esse trabalho, a maioria das coisas tem coisas que a gente não enxergava e começa a enxergar, mas muita coisa a gente só enxerga quando a gente não tem mais. Quantas coisas eu limpei em mim que eu achava que eu não tinha? Por quê? Porque tá no inconsciente, elas são invisíveis. Então, o fato de a gente racionalmente achar que não tem uma determinada crença, um determinado padrão, um determinado sentimento, não significa que a gente não tenha. Só sei que nada sei. A gente só vai realmente saber fazendo esse trabalho. Mas como é que eu posso saber que eu tenho coisa negativa dentro de mim, vibrando? Através da minha saúde, né? Se eu não tô com a saúde 100%, se eu tenho um probleminha que seja, isso já é decorrente de uma vibração negativa, né? Recebeu tanta informação negativa, aquela onda vibracional que colapsou. A onda vibracional virou partícula. A partícula é a realidade física que a gente experiencia. Então, se eu tenho alguma doença, mesmo que seja uma coisa tida como comum, por exemplo, para as mulheres, TPM, por exemplo, tá? Isso também não é comum, só que a gente é ensinado a achar que sim. Estresse, cansaço, tudo isso é decorrente de vibração negativa. E aí, claro, muita gente vai me dizer: não, eu só tô cansada porque eu tenho isso, eu faço tudo isso na minha vida, eu tenho toda essa demanda, ou então, eu só tenho enxaqueca porque acontece isso, enfim. Mas a gente vai ver que, na verdade, não é bem assim. É, e aí outra coisa que eu ia falar, sim, se eu tenho alguma doença, isso já me demonstra que eu tenho coisas vibrando em mim que não tão bacanas, que estão indo contra mim, porque uma doença é uma coisa que é contra mim, que não me favorece, né? Que não me ajuda. Outra coisa que eu posso perceber se eu tenho vibração negativa dentro de mim é que realidade que eu estou experienciando. Se eu tenho liberdade financeira, se eu estou conectando com pessoas tóxicas, se eu estou num ambiente de trabalho que meu chefe é arrogante, se eu. Enfim, tudo. Se um assalto, uma perda, tudo isso que as pessoas vão dizer, não, mas isso acontece. Nada no mundo não é vibração. Tanto as coisas que a gente enxerga, tanto as coisas que a gente não enxerga, tudo é vibração. Não existe nada que não seja vibração, porque tudo é criado, tudo é formado por átomos. E aí, assim, ó, se você me disser que existe alguma coisa no mundo que não seja formada por átomos, aí eu vou concordar que não é vibração. Aquilo ali então não é vibração. Aí tu vai me dizer assim, uma porta não é vibração. Não, mas a porta é formada por átomos. Uma doença é formada por átomos, né? As células que adoecem, tudo, as bactérias, vírus, tudo são formados por átomos. Tudo, e o átomo é pura vibração. Então não existe acidente. Eu não tô doente, eu caí e quebrei meu pé. É uma vibração.
Precisou de uma vibração necessária para que isso acontecesse. E aí, essa minha, a realidade que eu experiencio através dela, se está 95% no meu inconsciente, é através da minha realidade que eu vou acessar o que eu preciso mudar dentro de mim e que eu não sei, que eu não sei. Aí, vou voltar pro desenho aqui. Que acontece, por exemplo, quando a gente tem uma doença ou quando a gente convive com uma pessoa que está doente, ou pode ser na família, ou pode ser, enfim, conheceu e tal, ou com uma pessoa tóxica, ou com uma pessoa abusiva, ou com uma pessoa, às vezes, que não é mal por mal, uma pessoa tóxica, mas de repente uma pessoa insegura. Você convive com uma pessoa insegura, porque ela teve muitas questões, muitos problemas e a pessoa tem muita insegurança. E ou às vezes a pessoa ela tem pouco amor próprio e você de repente tem um brilho e a pessoa sente inveja de você. Às vezes essa pessoa ela não é uma pessoa má, às vezes ela é uma pessoa maravilhosa e ela tem questões internas de sofrimento que faz ela ter esses sentimentos. Então, às vezes, você tá conectando com uma pessoa tóxica que é tóxica sem querer. E isso também, aparentemente, a demanda é toda da pessoa, mas a gente vai ver que não é bem assim. Tem coisas dentro da gente que conectam com esse tipo de situação, que é o que a gente vai ver agora. Aqui, ó. Por exemplo, aqui tem duas pessoas. As conexões, elas acontecem por semelhança, né? Sim, por semelhança, semelhante atrai semelhante. Então, muitas vezes, o que que acontece? As pessoas acham muito que é olho por olho, dente por dente. Ah, você atraiu uma pessoa má porque você é mau. Ah, você atraiu uma pessoa assim porque você é assim. E aí eu não concordo com isso. Muitas vezes a conexão acontece assim, sim, semelhante atrai semelhante. Então, às vezes, assim, a pessoa. Isso acontece muito, né? Uma pessoa abundante atrai uma pessoa abundante, uma pessoa escassa atrai uma pessoa escassa. Às vezes, pessoas de caráter parecido, né? Que gostam de determinadas coisas, pessoas, por exemplo, que valorizam a natureza, às vezes se atraem. Pessoas que gostam mais de viver dentro de casa, sei lá, eu jogando videogame, sei lá, se atraem, né? Então, existe essa atração por semelhança, mas existe também uma atração por complementaridade, que eu falo que é a chave e a fechadura, a fome e a vontade de comer. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de impor limites, uma pessoa que tem dificuldade de enxergar o seu valor, uma pessoa que tem dificuldade de se priorizar, ela vai conectar com uma pessoa autoritária, uma pessoa que tende, talvez que seja abusiva, uma pessoa que não respeite ela, porque a pessoa que não se prioriza, que se deixa em segundo, terceiro lugar, muito provavelmente vai conectar com pessoas egoístas. Né? Uma pessoa que é muito empática, que se coloca muito no lugar do outro e que se deixa em segundo plano, vai conectar com uma pessoa egoísta, que só pensa em si. Por quê? Porque combina, né? A pessoa que não se prioriza, que se deixa em segundo lugar, ela emana uma vibração de falta de respeito, de falta de amor para si. É real isso, é uma vibração. A partir do momento que eu penso primeiro no outro e depois em mim, eu imito essa vibração de que eu posso ser deixada para depois. Então, possivelmente eu posso conectar com uma pessoa que me deixe para depois também. Uma pessoa que pense primeiro nela. Né? E a dinâmica das relações tóxicas geralmente são assim. Né? Geralmente são assim. Então, e aí fica a pessoa lá reclamando, é porque a pessoa não me respeita, porque a pessoa só pensa nela, é um egoísta, como é que ela faz isso, como é que faz aquilo, não sei o quê. E é verdade. Se essa pessoa contar o que a pessoa faz para todo mundo, as pessoas vão dizer, cara, realmente, não sei o que, tu tem razão. Mas acontece que o motivo pelo qual a gente conecta com essas pessoas está dentro da gente. E aí, agora vamos pro desenho. Aqui, o que acontece? Que é justamente isso, ó. Se eu tenho ondas de
sofrimento, de pensar no outro, de me importar com a dor do outro, sou uma pessoa muito boazinha, me deixo em segundo plano. Talvez tenha uma pessoa que com uma demanda emocional, uma pessoa egoísta e tal, mas que tem uma doença, por exemplo. Gente, é a fome com vontade de comer. Pum. Então não quer dizer necessariamente que uma pessoa doente conecte com uma pessoa doente, né? É o côncavo e o convexo, é um encaixe perfeito. A mesma coisa, a pessoa geralmente, é a pessoa que gosta de montar no outro, gosta de impor, gosta de só pensa em si. Ela vai conectar com uma pessoa que tem dificuldade de se impor, que tem dificuldade de dizer não, que tem dificuldade de limitar o seu espaço. Porque se for uma pessoa também que limita seu espaço, que não sei o quê, não vai dar match. E quando eu falo delimitar o seu espaço, se impor, eu não estou falando de atitude, que isso é bem importante também. Mas já vou falar sobre isso. Então, o que acontece? Se eu tenho uma vibração aqui que conecta com uma situação, vamos supor aqui na situação de doença ou de pessoa egoísta. Eu tenho vibrações, eu sou muito boazinha, eu penso só em mim, eu penso só no outro, eu me importo com as dores do mundo e tal. Aí tô numa vida pesadíssima, dando conta de tudo, cuidando de uma pessoa doente, ou lidando com uma pessoa com algum transtorno, com desequilíbrio emocional, enfim, ou com uma pessoa tóxica. Aí o que que eu faço? Eu tô emitindo essa vibração. Aí essa que conectou com a vibração dessa pessoa, aqui criou a situação. A situação ela é criada pelo encontro de duas ondas vibracionais. Eu não paro de emitir a minha vibração que está lá no inconsciente, então eu estou fortalecendo essa situação. A pessoa também está emitindo a dela, então essa situação vai cada vez mais se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo. Aí eu fico aqui como vítima, falando, gente, como é que a pessoa faz isso? Como é que a pessoa faz aquilo? Ou então a pessoa doente, eu fico vendo a pessoa definhando, a pessoa sofrendo. Se for transtorno mental, né? A pessoa em autossabotagem total, a pessoa perdendo a vida. E eu fico aqui respondendo a essa situação, me preocupando, tentando resolver e tal. Ou seja, já existe uma situação aqui criada pela conexão de duas ondas vibracionais, mais, né? E aí, a partir de então, eu começo a reagir a essa situação. E aí eu fortaleço essa situação. Então, o que que acontece? Que para mim esse é o motivo pelo qual não é eficiente a gente resolver as coisas dessa maneira. Enquanto, o que que é mais eficiente? É tirar, é olhar que vibração minha tá co-criando essa situação aqui que está sendo negativa para mim e limpar em mim essa vibração. Porque a partir do momento que eu limpo em mim, eu já enfraqueço essa situação ou descocrio completamente. Se essa vibração aqui não tiver, se eu tiver mais forte que essa outra pessoa, eu descocrio e aí a pessoa vai ficar só com dela, só que o dela, talvez ela consiga dar conta, mas talvez essa pessoa aqui que tá com uma demanda, ela não consiga dar conta do dela e mais disso aqui que se formou a partir da conexão do dela com o meu. E o que que a gente geralmente faz? A gente não olha para isso aqui, principalmente quando a gente é vítima, principalmente quando a realidade é sempre real, né? Então, eu digo, não, mas eu tô cansada porque isso, não, mas eu tô convivendo com uma pessoa doente. Eu boto na realidade toda a responsabilidade do que eu tô experienciando. Acontece que se não fosse essas vibrações que eu já tenho, talvez de cansaço, de falta de merecimento de felicidade, de falta de merecimento de leveza, de falta de merecimento de carinho, de não me colocar em primeiro lugar. Se eu não tivesse isso aqui, talvez essa realidade que agora justifica esses meus sentimentos nunca teria acontecido. Então, e aí o que que a gente faz? Geralmente, a gente continua emanando, fortalecendo e culpando a realidade, principalmente se for pessoa sem noção, né? Se eu estiver lidando com pessoas que fazem coisas absurdas. É horrível? É. O problema é que quanto mais a gente reage, mais a gente fortalece a situação. E aí, quanto mais a gente reage à situação negativa,
mais a gente vai perdendo energia, mais cansado a gente vai ficando e mais essas energias negativas elas vão tendo poder sobre nós e mais a situação vai se concretizando, que é basicamente o que acontece com doença. Principalmente se for doença séria. A tendência da doença, né? Às vezes a gente vê muitos casos a coisa piorando. Porque, claro, já existe as ondas das duas partes, duas, três, quatro, depende de quantas pessoas estão envolvidas na situação. Já existe aquela situação e a gente ainda reforça, reagindo, tentando resolver. Cada vez que eu tento resolver uma situação física, eu tô decretando que aquilo tá acontecendo, é real, tô dando mais força, né? Só que é muito difícil, depois que a realidade já está acontecendo, a gente fazer o processo contrário, porque a realidade física está acontecendo e a gente precisa lidar no mundo físico com aquilo. Por isso que, e aí assim, ó, esse trabalho de limpeza emocional, que eu falei no outro vídeo, que eu fiz tudo sozinha, qualquer um pode fazer. Mas eu descobri um jeito que hoje para mim é o resultado mais rápido que tem, é rápido e eficiente. Claro que, como eu já falei, não é da noite pro dia, é um processo, mas é um processo de melhora. O ruim vai diminuindo e o bom vai aumentando. Por quê? Porque eu vou limpando. Eu vou limpando a minha vibração, eu não sei onde é que ela tá, mas eu vou limpando do meu corpo emocional, eu vou limpando do meu corpo físico, do meu corpo energético, das experiências da vida, do parto, do útero, da ancestralidade, das vidas passadas. E a partir do momento que eu vou tirando essas vibrações, a realidade física, ela começa a se desmanchar. Ela vai se desmanchando, o ruim vai parando de acontecer e o bom começa a acontecer. Mas o que acontece? Quando a minha realidade física começa a mudar, eu fisicamente começo a responder à realidade. Quer dizer, eu já começo a ficar um pouco feliz porque o ruim está diminuindo. Eu começo a ficar um pouco feliz porque eu já estou vendo mais de bom. Então, isso já vai mudando tudo. Já vai mudando mais ainda a minha vibração. Pelo menos a vibração do dia a dia. E vai mudando a minha fisiologia, vai mudando a qualidade das minhas proteínas, a molécula das minhas águas. Isso vai me trazendo cura física, isso vai me trazendo mais disposição. Eu consigo ter mais criatividade para resolver os problemas, coisas que antes eu não via saída, eu começo a ver. Entende? Então, é só bom, é só bom. E uma coisa vai influenciando a outra pro bom. Assim como pro ruim também acontece, uma coisa vai influenciando a outra pro ruim. E aí o que eu ia falar de relacionamento tóxico, que hoje em dia se fala muito em cortar, em cortar, em cortar, que para mim também eu não sou muito a favor disso, porque para mim também é tipo enxuga gelo, né? É tipo tá com uma infecção grave e tomar remédio para febre e achar que eu resolvi o problema. Porque se eu tô conectando com uma pessoa tóxica, eu tenho vibração que conecta com esse tipo de pessoa. E essa vibração, quando a gente experiencia uma realidade física, eu acho isso um presente. Toda realidade física negativa, seja em forma de doença, em forma de situação difícil, de relação difícil, é um presente porque a gente consegue ver que tem coisa dentro da gente que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado. Enquanto eu não experiencio, talvez eu tenha coisa no meu subconsciente que tá me fazendo mal, ainda invisível, e eu não tô vendo. E daqui a pouco colapsa. Então, é muito importante a gente aproveitar situações talvez ainda não muito graves, mas que já são negativas, para a gente olhar para dentro. Se eu conecto com pessoas tóxicas, eu tenho vibração que está conectando com essa situação, com situação de dor, de sofrimento, de cansaço, de carregar o mundo nas costas, tudo isso. Se eu saio cortando no mundo físico, essa pessoa é tóxica, eu vou cortar. Vou cortar essa situação, não sei o que, eu vou cortar. Eu não tô resolvendo o meu problema. Porque a pessoa pode estar 100% errada. Mas quem conectou com a pessoa 100% errada fui eu. Então, é interessante para mim
entender, achar o que me fez conectar com essa situação que foi ruim para mim, para curar em mim. E eu não tô dizendo com isso que se você tá vivendo uma situação, você é uma pessoa má. Não, talvez você tenha muitas dores, como eu falei no vídeo passado, talvez você carregue coisas até de vidas passadas, de situação de sofrimento, de muita dor, de dor visceral, e esse negócio tá vibrando. E se você vibra dor, se você vibra, se você emana dor, você vai conectar, é só onda vibracional, a gente vive, né? Você vai conectar com mais situação que te traga dor. Se você está acostumado a cuidar do outro, você vai conectar com pessoas que precisam de cuidado. Ou pior ainda, olha como a gente tem responsabilidade em tudo que nos afeta, tudo que nos acontece. Se a gente tem uma tendência a cuidar do outro, às vezes às vezes a gente tira a capacidade do outro se curar sozinho. Quando eu tento fazer tudo para a pessoa, quando eu estava vivendo a situação do transtorno mental, que a gente fica tentando ajudar, e que quando a gente fica só tentando ajudar, que é uma coisa super positiva, que muita gente não tem essa disposição de ajudar o outro, né? E é louvável quem tem. Agora, quando eu comecei a limpar, me preocupar e tentar ajudar, e comecei a fortalecer em mim um sentimento de confiança que a pessoa tem capacidade de sair daquilo, eu vou dando força para a pessoa. É muito, tudo isso que eu tô falando é muito sutil, principalmente quando a gente tá nessa posição de, de, de ajudar, de estar vivendo com uma pessoa doente, de estar vivendo com uma pessoa que tem demanda. É muito difícil a gente perceber essas coisinhas que são mais invisíveis. Quando uma pessoa, vamos supor que uma pessoa arrogante, ela começa a fazer esse trabalho, ela logo percebe as coisas que ela faz, porque são coisas mais visíveis, mais brutais. Quando a gente tá nessa posição mais de ajudar, igual uma pessoa muito boa, que só faz o bem, é mais difícil da gente, às vezes, enxergar o negativo que tem dentro da gente. Mas, fato, se a sua vida tá pesando de alguma maneira, se você tem sentimento, às vezes, como eu falei, às vezes na realidade, eu já vivi essas duas situações, tanto de estar numa realidade negativa e tanto de estar imersa em sentimentos negativos sem que a minha realidade justificasse isso. Quando eu tive pânico, gente, eu tive um pânico, uma coisa, às vezes eu me concentrava, as pessoas falavam, ah, por que tu não pede ajuda? Ou eu respirava e me mantinha viva, ou eu pedia ajuda. Não tinha como fazer as coisas. Eu já fiquei 20 minutos na janela só respirando e me concentrando em continuar. Caia, fica aí, continua, respira, respira, respira. De ficar batendo o queixo, tremendo. E a minha vida tava uma paz. O meu processo do pânico, ele foi dentro desses dias de paz. Muitas vezes eu tive crise por nada e muitas vezes eu tive pânico de uma demanda, de alguém, de qualquer coisa. Às vezes de o telefone tocar. Tanto que eu manifestei, né? Meu telefone não toca mais, porque quando eu tava no pânico, eu manifestei. Eu vou fazer um outro vídeo também falando como a gente muda a realidade, como a gente pode manifestar. Mas esse vídeo já tá com 33 minutos. Mas esse vídeo é mais para mostrar como tudo isso que a importância de limpar tudo isso que a gente carrega, porque como tudo isso que a gente carrega, que tá no nosso inconsciente, é como se fosse um vírus. É como se fosse um negócio que vai minando a gente internamente e externamente e vai virando uma bola de neve. E o negócio e vai cada vez ficando mais difícil. E cada vez mais a gente entra no automático para dar conta de tudo. E entrar no automático é a morte lenta, né? E infelizmente a maioria das pessoas hoje vive no automático. Eu vivi no automático durante muitos anos, mas assim, tô aqui para dizer que tem solução, entendeu? Tem total solução. Outra coisa que eu ia falar dessa coisa do vírus, que as pessoas, eu escuto muito falar assim. Aprenda a lidar com ansiedade, aprenda a lidar com pânico, aprenda a lidar não sei o quê, aprenda a lidar com pessoas difíceis, aprenda a lidar com pessoas tóxicas. E eu sou contra isso também. Não precisa aprender a lidar. Aí eu lembrei do exemplo que eu
tem o do vírus de computador, né? Imagina você tá com um vírus no computador e aí você leva pro técnico e o técnico fala assim: eu não vou tirar esse vírus, eu vou te ensinar a lidar com ele, como você vai conseguir fazer suas coisas aí lidando com ele. Não precisa, se você pode passar um antivírus e tirar o vírus. Então, todos esses sentimentos negativos, seja por realidade negativa ou só que você sente, você não precisa aprender a lidar com isso, não. Você pode. Isso é simplesmente uma conexão neural. Isso é uma química. Tudo é química. Tudo é química. Então, e tudo cria dependência. A gente é dependente de química. Então, às vezes, eu tô tão acostumada a sofrer, eu já tô nesse processo de sofrimento e eu já criei uma dependência disso. E é uma coisa, e aí eu fico lutando para tentar sair de um processo de sofrimento, de uma vida difícil, mas eu tô recriando isso a todo tempo, porque a minha conexão neural já tá automática no sofrimento. Talvez porque eu tenha sofrido muito na infância, talvez porque eu recebi. Não importa. Não importa da onde seja. Importa que hoje isso é uma informação, uma conexão neural que está no automático, que vai determinar a sua vibração e a sua vibração vai determinar tudo que te acontece, tanto no seu corpo quanto ao redor. Então, assim, ó, dá para mudar toda a vida, sim, física, através da limpeza vibracional. E às vezes, quando as pessoas falam isso, parece impossível, porque a gente está acostumado a resolver no mundo físico. Mas só que quando você começa a fazer esse trabalho, que é um trabalho bem diferente, e a realidade começa a mudar, você limpa determinadas coisas e a realidade começa a mudar, e aí, como eu falei, isso pode ser rápido, isso pode demorar um tempinho, você vai vendo que é muito mais jogo fazer isso. E essa coisa de demorar ou de levar um tempinho é irrelevante porque é físico tudo isso que eu tô falando. Se você faz um trabalho de limpeza emocional, de um tratamento energético, seja por si só, seja com alguém, é físico, você vai tirar a vibração negativa. Então, é só uma questão de tempo para a vida mudar. Não existe ruim, não existe resultado negativo nesse trabalho, é só bom, minha gente. E aí, como eu falei no início, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra. Outra coisa que eu ia falar. Ai, meu Deus. Tá, mas eu acho que eu vou ficando por aqui, então. O que que eu ia falar? De conectar. Sim, rapidinho. Quando, por exemplo, eu consigo mudar o comportamento de outra pessoa perfeitamente. Vou falar um vídeo só falando sobre isso, mas já para adiantar, se você tá vivendo numa situação com uma pessoa que você não tem como sair fora, ou que você gosta, que você quer cuidar, por exemplo, assim, às vezes, né, quando é problema de doença, de transtorno, é uma pessoa que a gente quer ver bem. Eu sempre falo isso. Quando dá para sair da situação, a pessoa sai. Mas quando não dá para sair, quando a gente não quer sair da situação, quando a gente quer é ajudar mesmo a pessoa. É sobre isso que eu falo até, né? Muito baseado nisso, né? Quando a gente quer ajudar uma pessoa e, na verdade, a gente acaba ajudando de jeito errado e aí tem um jeito efetivo de ajudar. Mas é possível, a gente, e a pessoa tá tendo comportamentos, né? Vamos supor, gente com vício de droga, ou gente. Até casos extremos, minha gente, até gente que bate, enfim. E que a pessoa não pode sair daquela situação. Quando a gente muda, quando eu tiro minha vibração, bom, para mudar o outro é uma série de coisas, mas é totalmente possível. Eu vi isso acontecer na minha frente, assim, ó, em várias situações, várias situações. Quando a gente tira a nossa vibração negativa, quando a gente limpa o sentimento que aquela situação nos causa, aquela pessoa nos causa, a pessoa já muda. Quando eu mudo o meu olhar em relação à pessoa, isso exige um esforço, isso exige um querer. Quando uma pessoa é muito ruim e eu faço um esforço para deixar de ver o ruim que é óbvio naquela pessoa, que todo mundo enxerga, tá? Não é loucura da sua cabeça. Mas quando a gente faz esse esforço, quando eu faço esse esforço de tentar não ver o ruim mais, que é óbvio, mas de tentar puxar o bom, a pessoa começa a mudar. E tem uma frase que fala, né? Veja o Buda dentro de cada um. Que é muito por aí, é muito difícil, é muito difícil. Mas eu vou dizer um negócio, você vai estar ajudando efetivamente a pessoa,
Mesmo que seja uma pessoa que você não queira ajudar, mas isso vai cortar a sua ligação com ela quando você limpa o que aquela situação te causa. E assim, ó, vou dizer, a pessoa até, mesmo que você não queira, a pessoa pode até dar uma melhorada, mas se você quer ajudar a pessoa, isso vai ajudar a pessoa. Você pode determinar aí muita coisa da pessoa. Mas principalmente o ganho é seu, tá? Principalmente o ganho é seu. E principalmente quando é uma situação difícil. As situações mais fáceis, beleza, é mérito também a gente conseguir resolver uma situação que não é tão difícil. Mas quando é uma situação muito, muito, muito difícil, é mais mérito ainda. E a gente é muito bem recompensado. Então, assim, incentivo muito as pessoas. Eu sei que é difícil fazer esse trabalho, quando a situação está muito negativa, mas estou aqui para dizer que é totalmente possível, que vale a pena e que tá muito mais, a gente tem muito mais poder sobre o que nos acontece, tanto no nosso, na nossa saúde, no nosso físico, quanto no nosso externo, né, no nosso mundo exterior. A gente tem muito mais poder sobre isso do que a gente imagina, mesmo quando aparentemente uma situação está sendo causada 100% por outra pessoa, tá? Não existe acaso, não existe nada. Se eu fui ali, não sei o quê, fui roubada, não importa, não tem eu posso justificar para mim, foi por isso, foi por aquilo, não sei o quê. Conectei com uma pessoa, aconteceu uma coisa, saí pra rua, não, mas foi por causa disso, foi por causa daquilo. Mas eu tô me auto-enganando. Se eu justificar com coisas externas, eu tô me auto-enganando, porque eu tô emitindo uma vibração que me conectou com aquilo. E eu não tô dizendo com isso que a pessoa que fez tá certa. Não tô dizendo a pessoa tá errada, mas o problema, o erro da pessoa, ela vai arcar com as consequências. O lance é que eu preciso parar de conectar com quem não está alinhado comigo. Eu preciso parar de conectar com quem me traz perda, com quem me traz demanda. Ou então, não é uma questão de parar de conectar, ou simplesmente eu tenho uma relação que eu quero que seja saudável, que não está sendo, pode ser muito familiar, isso acontece muito. E quando eu mudo em mim, a relação ela já muda. E se o outro tem ainda demandas negativas, tem coisas negativas, quando eu limpo em mim, eu já diminuo isso. O negativo do outro não me afeta. E muitas vezes eu consigo até olhar isso, o que antes me deixava triste, me irritava, me deixava indignada, me deixava, sei lá, eu chorava. Todos esses sentimentos que a pessoa tá me fazendo coisa, eu falo, não, eu só tô sentindo isso porque a pessoa tá me fazendo. Não. Eu tenho essa vibração dentro de mim. Por isso que eu conectei com essa pessoa, ou já, às vezes a gente já vem na família com a pessoa, que é pra justamente não passar em branco tudo isso que tá dentro de mim, para que é merecimento, para que não passe em branco tudo isso e que eu seja obrigada a olhar e trabalhar tudo isso, ou então e aí a pessoa não vai mais me afetar quando eu limpo tudo isso, e talvez ela ainda continue com as questões dela, que são problemas dela, que vai travar a vida dela, que vai travar a saúde dela, que vai travar a abundância dela, vai travar a felicidade dela. Beleza. Mas eu vou limpar em mim, eu vou deixar de me auto-envenenar, eu vou deixar de me afetar e eu consigo até olhar o que antes eu olhava com tristeza, com indignação, com crítica, né? Quando a pessoa tá fazendo uma coisa muito errada, muito filha da puta, a gente tende a ter uma crítica, né? Eu deixo de olhar com esse olhar e tenho um olhar de compaixão. Eu tenho um olhar amoroso, porque eu entendo que aquilo tudo não tem a ver comigo, tem a ver com a pessoa. Então, é um ganho. E aí, quando é uma relação familiar que a gente quer harmonia, eu tô contribuindo para a melhora daquela pessoa. De uma forma ou outra, fora o ganho que eu já tenho para mim, que é parar de me auto-envenenar e cada vez mais fazer crescer esse sentimento bom. Porque é muito fácil ter sentimento bom com gente que é muito bacana com a gente, né? Com situações maravilhosas, é muito fácil. Mas a situação difícil, a pessoa difícil, ela é uma oportunidade justamente da gente trabalhar o nosso coração, né?
porque é, vivendo tudo que a gente está vivendo também, é, é difícil às vezes ver coisas muito bizarras, mas se a gente parar um pouquinho de jogar mais sentimento negativo e, e jogar coisa boa. Esqueci de mostrar um negócio aqui, vou mostrar bem rapidinho e já vou acabar. Aqui, ó, que eu queria. Peraí, onde é que tá o negócio? Ah, tá aqui. Só pra vocês terem ideia, ó. Ondas, eu mostrei da outra vez, né? Mas esse aqui tá animadinho. Ó, uma onda, onda. A gente tá sempre emitindo isso. Se a minha onda é de tristeza, se eu já tô vivendo uma situação triste, tá? E a minha onda é de tristeza, a situação triste, ela já tá acontecendo por ondas que eu já emiti no passado. Isso aqui, o que eu vibro hoje, vai determinar o meu futuro. Por isso que dá para mudar o futuro completamente, minha gente. O seu presente não determina o seu futuro. Aí aqui, ó, eu vou dar, eu não quero, eu gosto de, a cor preta, ela não é negativa, tá? A gente tem que tirar isso, mas eu, como, só para ficar fácil aqui de entender, imagina que eu tô vivendo uma situação negativa, então ela já foi, isso aqui já é, essas ondas aqui, elas são parte do passado, emitiu onda negativa suficiente minha, da pessoa, seja o que for, e criou a situação, agora a situação já tá negativa, já aconteceu. Cada vez que eu falo da situação, que eu sinto, que eu penso, cada vez que eu emito a mesma vibração da situação negativa que eu já estou vivendo, eu estou fortalecendo essa situação e dando continuidade. E aí, o que que eu ensino? Fora fazer a limpeza emocional, que é fundamental, tá? A limpeza, minha gente, é fundamental, porque são os 95% do inconsciente. Mas no meu dia a dia, eu posso ajudar a mudança da minha realidade física, fazendo o quê? Tô vivendo um problema, tô vivendo uma situação difícil, tô lidando, enfim, não importa. Ó, pode ser o caos, tá? Só fazendo isso aqui que eu tô mostrando para vocês, fazendo limpeza emocional e fazendo isso aqui, ó. Tá negativo? Pois eu boto positivo. Eu falo coisa boa. Eu penso na situação com o sentimento contrário do que ela me propõe. Eu vou fazer um outro vídeo para falar só sobre isso, que é a manifestação. A situação me traz tristeza. Eu já sei que essa situação é formada por onda vibracional de tristeza. Então, eu tenho que pensar nessa situação que tá um caos, que tá me trazendo tristeza, sentindo alegria. Eu preciso botar. Se já tá cheio de coisa negativa, eu preciso botar positivo. Isso é fundamental e isso é matemático. Isso é matemático. É físico. Por isso que dá resultado. Manifestar a realidade que a gente quer. Transformar uma situação negativa para uma situação positiva é completamente possível. E aí, unindo essas duas coisas, que é a limpeza de tudo isso que a gente carrega e mais esse trabalho diário que eu falo, é sobre isso que eu falo e que eu ensino as pessoas a fazerem isso e agora vou o problema é que assim, eu faço vídeo e paro 6 meses, aí eu faço um mês de vídeo, paro 6 meses, eu vou ajeitar minha página tudo direitinho para dar o endereço aqui e mandar vocês para lá, que daí eu vou ficar postando vídeo sobre isso lá, tá? Mas aí eu tô dando uma ajeitadinha. Tá, minha gente? Mas assim, ó, é possível, é possível. Volto aqui pra dizer, eu vou morrer falando isso, né? É totalmente possível, tá? E é mais fácil do que a gente imagina. O problema é que a gente vai pelo caminho errado. Quando a gente tá no caminho certo, é só uma questão de tempo para chegar na solução que a gente quer. E quando a gente tá no caminho certo, todas as coisinhas que acontecem negativas, elas já não são mais negativas, elas só servem para é aquela coisa de usar o negativo para um degrau. O problema é que quando eu tô no caminho errado, eu vou tentar usar esse negativo, eu vou um degrau abaixo. Mesmo que eu tente fazer a coisa certa. Às vezes a ação, se a gente tá na frequência negativa, a ação só nos embola ainda mais. E se eu tô no caminho positivo, tudo que acontece na minha vida daquilo, ele só serve
para eu subir um degrau a mais, para eu dar um saltinho. Então, vale muito a pena, tá? Beijo, mas assim, tem saída, tem solução, seja o que for aí que você estiver vivendo, físico, emocional, mental, qualquer coisa, tem solução, tá? Beijo!